Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá, né? Então, vamos lá. Hoje a nossa atividade vai ser no caderno de português, tá? Nós vamos ver a família do V, tá bom? Então, pega o caderno, faz o cabeçalho. A data de hoje é 4/9, né, de 2020. E o título vai ser Família do V, tá bom? Faz essa parte. E aí agora a Pro vai compartilhar uma tela, tá? Para vocês irem fazendo. Vamos fazer a família do V, tá bom? Então, espera só um pouquinho. Bom, agora a Pro precisa de óculos. Não dá. Então é o seguinte. Vamos lá. Depois que fez, né? O cabeçalho, a data, escreveu família do V, faz com lápis de cor para ficar bonitinho. Então vamos lá. Vamos ver a família do V, certo? Então, dessa vez, a Pro fez um pouquinho só diferente, tá bom? Então, vocês vão, em vez de fazer toda a família das 4 formas, a gente vai fazer assim. Vá maiúsculo, minúsculo, de forma. Vá maiúsculo, minúsculo, de mão. Lembrando que esse V aqui, o banquinho, não é separado, certo? Ó, vou fazer aqui, vamos ver se eu consigo fazer, né? Vou fazer, é igual o B, gente, a mesma coisa, tá? Então, eu vou ver se eu consigo fazer aqui, ó. Peraí. Vamos lá. Ó. Fiz o morrinho da letra V. Faço a voltinha, viro, subo e olha aqui o banquinho. Volto e vou fazer o A, certo? É assim que eu faço, tanto o B como o V. Beleza? Não pode esquecer, tá bom? Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Então, vai fazer o VA das 4 formas. E o que começa com VA? O que será que está escrito aqui? Quem consegue ler? Vai escrever com letra minúscula, de forma e de mão, certo? Lembrando do V. O que está escrito aqui? Vaca. Olha lá que vaquinha bonitinha. Mas se vocês quiserem fazer algum outro desenho que comece com V também, sem problema, com vá, né? Sem problema. Aí escreve o nome do desenho que vocês fizerem, tá bom? Aí continuando, olha lá o V, da mesma forma. Aí eu vou lembrar mais uma vez. Ó, vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. O V ele não sai de baixo, né, gente? O E quer dizer, ó, o morrinho, o banquinho, e o E sai daqui de cima do banquinho. Fica meio torto, né, gente? Fazer com o mouse é ruim, tá? Mas é essa a forma correta, tá bom? Então vamos lá. O que será que vai fazer das 4 formas, tá? Maiúsculo de forma e minúsculo, maiúsculo e minúsculo de mão. Beleza? Vamos lá ver o que começa com V. Vela. Aí faz o desenho da vela ou de outra coisa, se vocês quiserem, e escreva o nome embaixo, tá? V, vela minúsculo, de forma e de mão, certo? Vamos lá, vamos para o próximo. Agora o Vi. Vou mostrar novamente como é que se faz o Vi. Novamente, como é que se faz o Vi, não, né?
com o I. Ó, morrinho, viro, faço o banquinho, o I também sai de cima do banquinho. Ó, certo? E aí o pinguinho do I. Pinguinho sai um risquinho, mas é um pinguinho, tá, gente? Tá bom? Então, fazendo corretamente a letrinha de mão, hein? O que será aí que começa com Vi? Violão. Olha lá, tá? E aí escreve. Se lembrar, se quiser fazer outro desenho, sem problema. Escreve com letra minúscula, de forma e de mão. Tá bom? Agora aqui, quem é que eu tenho aqui? Dois velhinhos? Por que será que os dois velhinhos? Começa com vou, né? Vou fazer mais uma vez, olha lá. O V minúsculo. Da onde vai sair esse O? É igual a, ó. Banquinho, volto como se eu fosse fazer o A. Só que eu dou a volta e faço o chapeuzinho, certo? Vô. Seria o chapeuzinho do vovô, tá? E aí eu escrevo, olha os vovô que animado, dançando, virando até cambalhota. Só que aqui no caso a Pro colocou vovó, tá? Mas se quiser colocar vovô, o que eu tenho que fazer para virar vovô? É só um acentinho, ó. Se eu quiser que vira vovô, em vez do acento agudo, que esse tracinho se chama acento agudo, eu vou colocar um... Epa, saiu torto, hein? Vixe Maria, ficou feio demais. Peraí. Cadê a borracha? É o acento circunflexo, ou seja, é um chapéuzinho. Então, quem quiser fazer vovô, em vez do acento agudo, que é o tracinho, eu coloco acento circunflexo, tá? Opa, já mudei. O que será que é isso daqui? Quem pode me dizer o que é isso aqui? Começa com VU. Vou fazer o VU, tá? Olha lá, o banquinho, o morrinho, o banquinho. Agora o U, ele é como se fosse o I, mas ele tem duas perninhas, né? Ó. Uma sai de cima do banquinho e a outra sai do lado, tá? É que a Pro aí fez bem fora de proporção, né? Deixa eu ver se sai um outro melhorzinho. Olha lá, vamos ver se eu consigo. É, pessoal, mais ou menos isso, tá? Fazer com a mão é isso daí. Então, uma perninha do U sai de cima do banquinho e a outra eu faço a voltinha, como se eu fosse fazer o U mesmo, né? Mais uma sai de cima do banquinho e a outra eu continuo embaixo, tá bom? Para vocês fazerem corretamente, tá? Então, isso daí é um... Parece que explodiu, hein? Vulcão, certo? Se vocês lembrarem de outra coisa, quiserem fazer outra coisa, sem problema, tá? Agora, Vixe Maria, passei muito rápido, tá? Então, maiúscula e minúscula de forma de mão, o desenho e a palavrinha, certo? Então, vamos lá. Agora aqui, o que está escrito aqui? Quem é que consegue ler o que está escrito aqui, ó? Pá, lembra? Vá, vé, vi, vó, vu, vão. Então, esse daqui é o vão. Então, é pá, vão. Olha lá, o vão. Maiúsculo e minúsculo de forma e de mão, tá? Vou fazer aqui mais uma vez. O vão. Olha, vamos ver se eu consigo fazer. Morrinho,
Olha o banquinho, o A sai daqui, ó. E depois eu vou fazer o O e o tio em cima do A, certo? Vão. Então, continuando. Olha que pavão bonitinho, né? Bem gracioso. Então, é o vá, vé, vi, vó, vu, vão, só que em vez de fazer tudo daquele jeito, né? Que a maioria já pegou o jeitinho das sílabas, né? Então, olha lá, pavão. Se lembrarem de algum outro nome, geralmente, pessoal, o vão a gente só vai encontrar no final da palavra. Nenhuma palavra começa com vão, tá? Então, se lembrarem de alguma outra coisa e quiserem desenhar, fica a critério de vocês. E aí escreve o nome embaixo, beleza? Com letra minúscula, de forma e de mão, tá bom? E aí, nós temos um exercício para fazer. Depois que vocês ilustraram a família do V, né, do vá, vé, vi, vó, vu, vão, temos um exercício que se chama palavra dentro de palavra, tá? Então, aqui a Profez deu um exemplo. Então, aqui eu coloquei 2, 4, 6 palavrinhas, em uma eu dei o exemplo, tá? O que é palavra dentro de palavra? É uma palavra, cadê a setinha aqui? Uma palavra que dentro dela eu encontro uma outra palavra, igual cavalo. Eu encontrei dentro da palavra cavalo, eu encontrei cava, certo? Ó, vou até ver se eu consigo aqui pintar aqui para vocês, ó. Dentro da palavra de cavalo, eu encontrei cava, tá? E aí é isso que eu vou fazer. Na frente, eu vou escrever a palavra que eu encontrei dentro desta palavra, da primeira palavra, tá? Em algumas eu posso encontrar até duas. Depende da palavra, tá bom? Mas o que eu não posso fazer é pegar, vamos supor, o no, que nem aqui da palavra novelo. Eu não posso pegar o no e o lo. Eu não posso pegar a primeira e a última sílaba. Ou a última sílaba e a antepenúltima de trás para frente. Não, tem que ser na ordem que está a palavra, tá? Que nem aqui, se eu for procurar, eu acho mais uma na palavra cavalo. É que eu dei mais preferência para as que têm V. Mas se vocês encontrarem outra, pode também, tá? Que nem aqui, ó. Se eu pegar, olha, na ordem, na sequência, não pode pular igual eu estava falando, tá? Se eu pegar também, ó, cavo, em cavalo eu achei cavo. O que é cavo? Cavo é cavar, né? Cavar um buraco, cavar alguma coisa. Agora, se eu pegar daqui, ó, do A e o Lô, que palavra eu formei? Alô. Só que o alô tem aquele chapéuzinho em cima, que é o acento circunflexo. Então, se vocês quiserem, a Pro não colocou, tá? Mas vocês podem também escrever na frente. Alô. E aí coloca o acento circunflexo em cima do O, que é o chapéuzinho, certo? Tá bom? Então, essa é a atividade, tá? Então, vocês vão procurar na palavra novelo, gaveta, valeta, fivela e uva, luva, quer dizer, né? Já até acabei falando a outra palavra que está dentro, né? E luva, tá? Então é isso. É essa a atividade que vocês vão fazer. Ilustrar a família do V e fazer essa atividade, achar palavra dentro de palavra, tá? Em algumas vocês vão encontrar até duas, como a Pro disse. Não pode pegar a primeira e a última, ou começar de trás para frente, não. Tem que ser nessa ordem, tá? Que nem aqui, cavalo, cava, e se eu quiser, o alô, tá certo? Tem que ser na ordem, na sequência, beleza?
Então, é essa atividade, tá? Aí dá para vocês pausar, copiar bonitinho, né? E essa atividade do caderno de português, encerramos por aqui, tá? A gente encerrou. Agora a Pro vai passar a atividade da maleta viajante, tá? Só que vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Eu acabei juntando as duas coisas, né? Segunda-feira é feriado. Lembra que eu falei ontem na aula que nós não iríamos ter a aula, né? Porque é feriado. Achava provavelmente não, né? Só que, por que é feriado? É o dia 7 de setembro. É o feriado onde é comemorado a independência do Brasil, tá? Antes da gente ver o videozinho, deixa eu só perguntar para vocês. Vocês sabiam o que é independente? Sabe o que quer dizer independência, independente ou dependente? Que nem vocês. Vocês acham que vocês são dependentes ou independentes? O que é ser uma pessoa independente? Nem vocês são crianças. Se vocês têm roupa para usar, casa para morar, comida, né? Muitas vezes um plano de saúde, médico, esse tipo de coisas. Quem é que dá isso para vocês? Mamãe, papai, com quem vocês moram, certo? Então, porque vocês são crianças, vocês não podem trabalhar. Então, vocês são dependentes do papai, da mamãe, ou seja, com quem vocês moram, tá bom? Então, dependente quer dizer o quê? Que eu dependo de alguém para alguma coisa, tá? Para alguma coisa ou para muitas coisas. Que nem quando se é bebezinho, aquele bebezinho é totalmente dependente da mamãe para mamar, para trocar fralda, para dar banho, né? Ele não sabe falar, ele só sabe chorar. Então, ele é totalmente dependente. Vocês já foram bebezinhos. Então, vocês foram crescendo, né? Foram aprendendo várias coisas, a falar, a comer. Hoje vocês comem sozinhos ou tem alguém aqui que ainda a mamãe dá comidinha na boca? Ai, 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 hein? Se tiver ainda, parou. Né? No primeiro ano, mamãe dando ainda comidinha na boca? Pelo amor de Deus. Aí é muito dependente, né? Muitos de vocês pode ser que já tomem banho sozinhos, às vezes com a fiscalização da mamãe, para ver se está lavando tudo direitinho. Tá, mas muitas coisas vocês se tornaram independentes desde quando nasceram, mas ainda não são totalmente independentes, né? Depende até para sobreviver do papai, da mamãe e de outras pessoas, tá? Então, ser dependente ou independente é isso, né? Como é comemorado a independência do Brasil, quer dizer que o Brasil se tornou independente de Portugal. Lembra que lá no começo do ano a gente viu que foram os portugueses, né? Que descobriram o Brasil, que foi Pedro Álvares Cabral, mas a mando do rei lá de Portugal, né? Tem toda uma história muito comprida e muito confusa aí no meio. Mas para vocês agora, é o que importa vocês entenderem um pouquinho da história, tá? Então, eles acharam que descobriram o Brasil, mas quando chegaram aqui, já tinha quem morava aqui, quem vivia aqui, que eram quem? Os índios. Mas como eles viram que era um povo muito atrasado ainda, os índios viviam nus, viviam só do que a natureza oferecia, né? Caça, pesca, coisas bem simples. E os portugueses chegaram aqui e dominaram o nosso país, né? E aí, com o passar do tempo, aconteceram várias coisas, até que Dom Pedro gritou a independência do nosso país, tá? Mas então,
Por quê? Porque até antes ele era dependente de Portugal. Então, o videozinho que a Pro vai mostrar é de uma forma bem simples, é rapidinho, é 3 minutinhos, tá? De uma forma bem simples para vocês terem ideia do que, de como aconteceu a independência do nosso país, tá? Então, lembra, dependente quando nós dependemos, né? Nós precisamos do outro, nós dependemos do outro. Independentes é quando nós não dependemos mais. Então, quer dizer que o Brasil não precisou mais depender de Portugal para muitas coisas, né? Ele se tornou um país independente. Vamos assistir o videozinho para vocês entenderem melhor, tá? Então, vamos lá. Espera um pouquinho. Venha comigo e feche os olhinhos no mundo de Caduzinho. Conto de fadas, histórias de heróis, abracadabra e conto uma história pra nós. Hoje vamos contar um capítulo da história do Brasil. Dia 7 de setembro é um feriado no qual comemoramos a independência do Brasil. Mas o que isso significa? Pois bem, há muito tempo atrás, o Brasil era colônia de um outro país chamado Portugal. Então, os portugueses dominavam nosso país e exploravam nossas riquezas, levavam nossa madeira, nosso ouro, tudo de valor que se produzia no Brasil era mandado para Portugal. Em 1820, a família real portuguesa, que tinha se estabelecido no Brasil, precisou voltar para Portugal. E assim, o rei de Portugal resolveu nomear seu filho mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Um tempo depois, os membros da corte portuguesa pediram para Dom Pedro retornar para Portugal. Mas, encorajado por sua esposa, a princesa Leopoldina, Dom Pedro favoreceu o Brasil e declarou: como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu vou ficar no Brasil. Esse dia ficou conhecido como Dia do Fico. Mas Portugal não gostou dessa decisão de Dom Pedro, porque eles queriam continuar dominando e explorando o nosso país. Foi aí que Dom Pedro partiu para São Paulo para assegurar a lealdade do povo à causa brasileira. O príncipe regente, Dom Pedro I, ordenou aos soldados que se unissem a ele e o seguissem. Assim, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ergueu sua espada, afirmando que daria ao Brasil a liberdade, e gritou: independência ou morte! A partir desse momento, simbolicamente, o Brasil não era mais uma colônia de Portugal, e se espalhou a notícia da independência do Brasil do domínio português. E aí, pessoal, gostaram da história? Então inscreva-se no canal. E aí, pessoal? Entenderam de uma forma bem simples, né? Como aconteceu a independência do Brasil. Porque o nosso país ainda é, mas já foi muito mais rico, né? Em coisas da natureza, que produzia muitas riquezas. E como os portugueses, né, descobrir o Brasil, eles se achavam donos de todas as nossas riquezas. Tá? Levava tudo lá para Portugal. Então, o Brasil não conseguia caminhar sozinho, né? Melhorar, ter várias... como é que fala? Ixi, eu esqueci a palavra. Esqueci. Ele não conseguia se manter sozinho, né? Então, Dom Pedro gostava muito daqui e acabou fazendo,
né? Primeiro teve o dia do fico, que o pai dele, que era o Dom João VI, não gostou nada que ele ficasse, ordenou que ele voltasse, ele falou que não, que ele ficava porque o povo brasileiro gostava de Dom Pedro, tá? Tem muitas coisas aí nessa história, né? Que aos poucos, quando vocês forem crescendo, vocês vão entender melhor. Inclusive, vou contar uma para vocês, né? Fala que Dom Pedro foi lá nas margens do rio Ipiranga, levantou a espada, gritou independência ou morte. Realmente ele fez isso. Mas por que ele estava nas margens do rio Ipiranga? Ele estava vindo para São Paulo, né? Pedindo ajuda de todos os paulistanos também, né? Para que ajudasse se houvesse essa guerra, para ajudar a ele ficar no Brasil. E como antigamente era muito mato aqui, né, morros e mais morros, demorava muito o caminho. Então, por onde ele passava, como as pessoas gostavam muito dele, oferecia muitas coisas para ele comer. Isso é verdade, tá, gente? É verdade, sim. Oferecia muito. Então, chegou um momento que ele teve dor de barriga. Ele teve uma dor de barriga imensa. E o que ele fez? Ele foi fazer o número 2 nas margens do rio Ipiranga. Foi aonde chegou o mensageiro com a carta, é que no videozinho não mostra, né? Mas chegou o mensageiro com 2 cartas, uma do pai dele e a outra da esposa dele, que era a princesa Leopoldina, tá? A carta do pai pedia que ele voltasse imediatamente, porque senão Portugal iria invadir o Brasil, iria mandar tropas, né, para o Brasil. E a carta da princesa Leopoldina, que no caso foi a esposa dele, que assinou a independência do Brasil. Ela fez uma carta e assinou, ele só foi lá e levantou a espada. Então, como o povo gostava muito dele, já tinha acontecido o dia do fico, né? Então, ele, depois que ele fez o número 2, né, que deu uma melhorada lá na dor de barriga dele, ele levantou, e não era um cavalo, gente, não era um burro, eu acho que era um burro, se não me engano, porque era o que aguentava mais tempo a galopar durante dias e dias, tá? Então, ele subiu e em volta daquelas pessoas que estavam ali, ele levantou a espada e realmente ele gritou independência ou morte, tá? Então é mais ou menos, só contei uma curiosidade, é verdade, tá? Não é mentira não. Agora, o que vocês vão fazer, tá? Na maleta viajante, lá no caderno de português, tá? Vocês vão fazer como vocês estão acostumados, seguir na ficha de leitura. Não tem autor, esse tipo de coisa, vocês só vão colocar o título. Qual é o título? Independência do Brasil. Então, vocês podem colocar 7 de setembro, Independência do Brasil. Aí vocês vão escrever o que vocês entenderam, tá? Do que a Pro falou, do videozinho que vocês viram, tá? Vocês vão escrever o que vocês entenderam. O que é a independência? O que foi a independência? Por que ocorreu? De uma forma bem simples, tá? E depois vocês vão fazer o desenho, tá? Pode fazer o desenho de Dom Pedro em cima de um cavalo, levantando a espada, com um balãozinho da fala, né? Ou do grito, né? Não é, gente? Porque não fala que ele gritou independência ou morte. Então, faz o balãozinho do grito e escreve dentro, independência ou morte, tá? Então é isso, nada difícil. E caprichem no desenho, da forma como vocês quiserem fazer, e escrevam aquilo que vocês entenderam, tá bom? Por que o Brasil, Dom Pedro quis que o Brasil se tornasse independente? Porque aqui tinha muitas riquezas, e com essas riquezas o Brasil iria prosperar. Não prosperava, era colônia ainda de Portugal, porque tudo que era de riqueza aqui levava lá para Portugal. Então aqui acabava o povo sofrendo muito, né? Vivendo muito na miséria. E ele, além disso, tinha os índios, né? Que já tinham perdido muita parte das suas terras. Então ele achou por bem, né? Tanto que no videozinho fala, simbolicamente, o Brasil
se tornou independente de Portugal. E se simbolicamente, um dia mais tarde, vocês vão entender o porquê simbolicamente. Bom? Então é isso, tá? Caderno de português e a maleta é sobre independência, tá bom? Então, beijo, aproveite o final de semana, tem um feriadinho aí, tá? Pegou bem leve essa semana, hein? Vocês sabem por quê, tá bom? Então, beijo, aproveitem, descansem, façam atividade e descansem, brinquem, tá bom? Beijo. Brinca de Dom Pedro, faz uma espada, grita independência. Grita a independência de vocês. Entenderam agora? Se vocês são dependentes ou independentes, em muitas coisas vocês já são independentes, certo? Agora ainda são muito dependentes ainda, porque são crianças, né? A gente se torna independente quando nós trabalhamos, ganhamos o nosso dinheiro, compramos as nossas coisas, pagamos nossas dívidas, mantemos uma casa, muita coisa, né, gente? Bom? Mais ou menos para vocês entenderem, tá? Beijo, bom final de semana e até quinta-feira, quando a gente se vê presencial, tá bom? A gente se vê ao vivo. Beijão!